Obrigado pela oportunidade que Deus nos concede mais uma vez, de responsabilidade de falar sobre a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos ler os versos de 5 a 13 e depois trataremos também o assunto juntamente com o capítulo 19. Gênesis 13, de 5 até o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu a campina do Jordão, que era toda regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a entender a lição da Tua Palavra para os nossos corações, para que nós possamos ser um bom testemunho, Deus, e diante dos conflitos que chegarem diante de nós, na nossa vida, que nós possamos agir com entendimento, baseado na Tua Palavra, escolhendo decisões, ó Deus, que sejam para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Os conflitos de Ló. Não acontece só com Ló, não aconteceu só com Ló, não acontece só com crente, acontece com todas as pessoas. Os conflitos. Diariamente, nós vivemos em conflitos. Hoje eu falava com a Nara sobre os conflitos que nós já passamos na nossa vida e os conflitos que nós passaremos. Não pense que os conflitos vão cessar. E Deus, nesses conflitos, Ele vai estar nos provando, vai estar nos aperfeiçoando. E cabe ao crente, diante do conflito, enfrentá-los com a orientação da Palavra de Deus, com o Espírito Santo habitando no nosso coração, para que nós possamos, como falou o irmão, ter um testemunho digno. Na sua oração o Senhor falou sobre esse assunto. Ter um testemunho digno diante desses conflitos. O incrédulo não se espera muito, porque ele é incrédulo. Agora, do crente, diante dos conflitos, Deus espera dos seus filhos que possam dar bom testemunho. Deus, quando nos salvou, Ele não nos prometeu facilidades. Deus, quando nos salvou, prometeu que nos manteria dentro da vontade dEle aqui nesse mundo, se nós buscássemos fazer a vontade dEle. Então não pense que os conflitos não existirão ou passarão de forma tão rápida. Podem durar um longo tempo. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque há conflitos e conflitos. Porque eu posso criar conflitos para a minha vida sem ter necessidade de ter conflitos. E muitas vezes nós padecemos diante dos conflitos porque nós criamos esses conflitos. Eu já testemunhei para os irmãos o investimento que eu fiz há 2 anos atrás, criei um conflito para a minha vida. Porque fiz uma decisão errada. Então eu não posso culpar ninguém que está ao meu redor porque eu tomei aquela decisão errada. Talvez se tivesse orado um pouco mais a Deus antes de tomar a decisão, e nós vamos ver aqui em relação a Ló, que ele nunca buscou a presença de Deus para a sua decisão na sua vida. E ele sofreu conflitos. Então, conflitos na vida de Ló. Primeiro conflito que surgiu foi em relação à sua escolha. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Aqui Abraão está dando uma decisão para Jó ter. Porque se nós olharmos o versículo 1 ali, diz que eles subiram ambos do Egito para o sul, levando Abraão a mulher e levando Ló. Como eles possuíam muitos bens, a terra não tinha capacidade suficiente para que ambos, Ló e Abraão, habitassem em comunhão
com todas aquelas pessoas, com todo aquele gado, com todo aquele povo que estava reunido naquele local. Você sabe que, apesar de tu ter um campo grande, tem um limite para o pasto, para o rebanho, para o gado, para o carneiro, para a ovelha. Né? Tu tem que renovar aquilo, então se tu botar muito ali, tu vai perder rebanho, vai perder qualidade naquilo que tu tem. E aí começou a existir esse conflito aqui, a briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Versículo 7, e houve a contenda entre os pastores de gado de ambos, né? E os cananeus e perizeus também estavam ali. Versículo 8, disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda. Nós somos irmãos, por que nós estamos brigando? Agora, aonde está o erro aqui? Quando Deus diz lá no capítulo 2, chamando Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar. Sai da tua terra. Versículo 4 diz, e ele levou Ló consigo. Por que ele levou Ló? Criou um conflito. Deus mandou para Abraão ir sozinho, e ele levou Ló. E agora Ló aqui está sendo uma pedra no sapato de Abraão, criando uma grande discussão entre os pastores. Por quê? Porque ambos queriam fazer negócios naquele local, só que a terra era insuficiente para sustentá-lo. Então Abraão havia saído conforme o chamado de Deus, mas havia errado em levar um peso nas costas, que Deus não havia ordenado. Sai da tua terra sozinho, tu e a tua mulher, porque tu é a família, tua mulher e tu. Então nós tomamos decisões erradas, muitas vezes na nossa vida, e criamos problemas para nós, porque não ouvimos o que Deus diz. Abraão não ouviu o que Deus disse. Ele levou o seu sobrinho com ele. Agora aqui eles estão diante dessa circunstância. Um conflito repentino. Começou a dar briga. Começou a dar problema. E nós não vemos Ló aqui de maneira nenhuma tentando resolver o problema do jeito que fosse melhor para Abraão. Por quê? Porque ele foi de contrapeso. Quem era o chamado por Deus era Abraão e não Ló. E ele cria problema para Abraão e vai criar problema para a sua vida. Então nós não vemos que a escolha que ele vai fazer agora aqui vai acarretar grandes problemas para a sua vida. Cristo, quando esteve no mundo, ele pregou para os fariseus, para os saduceus, para que eles pudessem escolher a vida e não a forma como eles viviam. João 10:10 diz, em mim tereis vidas e terei ela em abundância, mas eles preferiram os costumes, as tradições do homem ao invés de escolher vida. Então, Deus nos permite escolher, mas nós fazemos escolhas erradas. A escolha de Ló tinha um desafio para ele. Para onde eu vou? Vou para a esquerda, como disse Abraão, ou vou para a direita? Olha, Ló, o que tu escolher para mim tá bom. Olha só, Abraão, levando o contrapeso e dizendo, contrapeso, o que tu escolher para a tua vida vai ser o melhor para a minha vida. Estou te dando essa oportunidade. Aqui parece que Abraão já está meio querendo se livrar realmente de Ló, porque estava sendo um problema. Aqui Abraão também não é o assunto, mas já está vendo que ele errou nessa parte de ter levado Ló juntamente com ele. Então nós também, irmãos, temos escolhas a fazer. Por que eu estou na igreja? Porque eu escolhi vir à igreja. Talvez ouvi o Davi, que não vai me agregar nada, mas eu escolhi vir à igreja. É uma escolha que eu tenho que fazer de sair de casa. Escolhi essa igreja como uma igreja onde eu quero servir a Deus. Escolhi essa cidade para morar. O pastor Daniel escolheu a esposa e a esposa escolheu o pastor Daniel. Então nós fazemos escolha. Precisamos escolher dentro da vontade de Deus. Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. É uma escolha. E ele escolheu, como crente, a escolha certa. Preferiu sofrer com o povo de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Só que Ló não fez esse tipo de escolha. Ele escolheu aquilo que era agradável aos seus olhos. E nós já vamos ver em seguida. Vale a pena servir a Deus? É uma escolha. Vale a pena continuar fiel? Vale a pena ser santificado porque as pessoas estão debochando de mim, porque meu vizinho está me rejeitando? Vale a pena isso? É uma escolha que eu tenho que fazer. Se eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, eu preciso escolher fazer aquilo que agrada o meu Salvador e não a mim.
E isso é difícil para nós quando nós chegamos numa situação de conflito. Mas nós precisamos ficar do lado daquilo que realmente agrada a Deus. Não podemos, depois dessa mensagem, sair daqui indiferentes. Todos nós, eu, cada um dos irmãos, tem que sair daqui com essa mensagem transformado em alguma área da sua vida que precisa de transformação. Não dá para sair indiferente. De alguma forma, a mensagem tem que ser para mim, ela tem que tocar o meu coração, ela não pode ser uma mensagem jogada ao vento e não ter significado nenhum. Mas eu preciso escolher que essa mensagem foi para mim. Não precisa bater nas costas do pregador no fim do culto, mas dizer, ó Senhor, essa mensagem foi uma bênção na minha vida, eu estava precisando ouvir. Porque quando eu for fazer escolha, eu preciso fazer as escolhas que agradam a Deus. A palavra de Deus nos mostra o caminho que agrada ao Senhor. E nós diariamente precisamos meditar na sua palavra antes de tomar decisão. Eu tomei decisão errada por quê? Porque eu não peguei, talvez, de forma plena a vontade de Deus para a decisão que eu fiz. E hoje estou sofrendo por esse investimento que eu fiz e eu perdi o investimento. Deus pode ser misericordioso e me dar de volta, mas eu não tenho que estar cobrando isso de Deus porque fui eu que decidi errar. Escolha. A escolha é importante. A Bíblia sempre mostra que o homem tem dois caminhos. O pastor falou também de manhã sobre os dois caminhos. A porta, o caminho estreito e a porta larga. Eu já tenho uma mensagem sobre os dois caminhos. O caminho espaçoso, ele é mais atraente. Ele é mais fácil de nos levar. Porque ele nos mostra mais vantagens, mas depois ele vai cobrar de nós muito mais do que o caminho estreito, do que o caminho apertado, que eu tenho que me espremer para passar. Mas as pessoas não querem um caminho estreito. Por quê? Porque o caminho estreito é o caminho que agrada ao Senhor. Mas nós precisamos ter convicção, mesmo que escolha errado, a convicção de que eu escolhi errado, não posso culpar outras pessoas. Porque é muito leviano da minha parte culpar outras pessoas pela decisão que eu fiz errado. E eu vou responder diante de Deus, vou responder diante dos homens muitas vezes por essa decisão que eu faço. São conflitos que nós precisamos passar. Céu e inferno, quando a palavra de Deus é pregada, o pecador tem que escolher. Ele não vai sair pressionado, mas ele tem que escolher. Nós falamos com a dona Tânia, juntamente com o irmão Eduardo e a dona Lívia, sobre esse assunto, céu e inferno. A senhora precisa escolher, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. A pessoa pode ser incisiva na pregação, mas a pessoa não vai torcer o braço daquele que precisa decidir, que precisa escolher. Mas nós precisamos colocar diante das pessoas a possibilidade de elas escolherem. Porque nós vamos ser cobrados por isso diante de Deus. Se nós não dermos oportunidade para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho escolherem entre Cristo, vida eterna, ou o inferno, condenação eterna. Mas eles querem escolher. Muitas pessoas dizem, eu vou para o inferno porque eu tenho convicção que eu não quero Deus. O problema dele, mas ele tem a opção de escolher. Nós precisamos dar essa possibilidade. E a Bíblia nos mostra de como nós podemos fazer. Veja bem, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos no momento da escolha e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Levantou os olhos e viu fartura de água, campos verdes, o Nilo regando tudo aquilo. Eu olhei, é aqui que eu vou me dar bem. É aqui que eu preciso estender as minhas tendas. É aqui que eu vou escolher. Já que o trouxa está me dando a oportunidade de eu escolher, porque ele poderia ter escolhido, eu vou escolher o melhor para mim. Que Abrão fique com Canaã, com aquela terra mais deserta, mas Canaã, lembra, era a terra que Deus prometeu dar, e não aquela campina ali do Egito. Mas Ló cresceu o olho, olhou para aquilo, vislumbrou seu gado pastando com fartura de pasto e água fresca. Todo local que ele olhava era aprazível aos olhos. Quando chega a hora de escolher,
o diabo nos coloca, irmãos, da mesma forma, esse cenário tão maravilhoso para que nós escolhamos fazer aquilo que agrada a Satanás e não agrada a Deus. Por quê? Porque o mundo querendo conspirar contra o Filho de Deus que quer servir a Deus. E Ló aqui não entendeu isso. Ele nem buscou a orientação de Deus para a sua escolha. Ele simplesmente me disse, já que Abraão me deu a oportunidade, eu vou escolher o melhor para mim. Ele que se dane. Quer dizer, eu estou de carona com ele, eu vou ficar com o melhor para mim. Se isso é um comportamento. Mas porque os olhos, a cobiça dos olhos, faz com que nós tenhamos essa atitude. Não é uma crítica a Ló. Eu, talvez, no lugar dele, teria a mesma atitude. Para que eu vou passar trabalho no deserto se eu tenho tudo isso aqui para mim? Eu tenho o melhor para mim. Mas é o inimigo mostrando um cenário que agrada ao mundo e não que agrada a Deus. O servo de Deus não é servo do mundo, não é servo do pecado. Por isso que quando ele vai fazer a sua escolha, ele precisa pedir a orientação do Senhor. Senhor, é esse local que tu quer para mim? É esse emprego que tu quer me dar? É essa cidade que tu quer que eu more? É esse bairro, é essa casa que tu quer que eu more? Pedir a orientação do Senhor. Por quê? Não pode ser enganado pelo que se vislumbra. Uma encruzilhada na nossa vida nos leva a fazer decisões erradas. Ou o mundo, ou Deus. Muitos têm rejeitado a salvação quando nós pregamos. Por quê? Porque é muito difícil estar com 40 graus, como nós tivemos na quarta-feira, num culto de oração, eu ir lá, ficar sentado lá, quando o mundo me oferece tudo que eu tenho de melhor aqui, os prazeres para mim aproveitar. Eu não preciso de Deus. Para que Deus na minha vida? Se eu posso aproveitar o mundo. Isso é Egito. É a figura do mundo. Então, escolheu o Egito, escolheu o mundo, Ló. Por quê? Porque ele se vislumbrou. E o mundo, irmãos, nos dá coisas maravilhosas. Não que nós não possamos aproveitar das coisas do mundo, mas temos que saber como nós vamos aproveitar. É dentro da vontade de Deus? É para a glória de Deus? Esse é o questionamento do crente quando ele se encontrar diante de uma escolha. Ele precisa decidir o melhor que seja para a glória de Deus, e não para seu proveito. Porque nós somos passageiros nesse mundo. Gozar as benesses do pecado não foi a decisão de Moisés. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. 40 graus, vinha à igreja. Domingo, deixar de ver uma programação, deixar de ir um show, deixar de sei lá o quê. E está na casa de Deus. Não estamos aqui falando no período que nós temos a possibilidade de tirar férias. É outra situação, mas eu estou dizendo escolher isso como forma de vida. É errado. E eu, como crente, eu preciso controlar isso na minha vida. Porque esses desejos, o mundo tenta colocar sobre a minha vida. Ao invés de eu estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, eu estar fazendo outras coisas. Por quê? O inimigo não quer que nós tenhamos o alimento espiritual, seja na nossa casa, seja vindo à igreja para ouvir a mensagem do Senhor. Mas a escolha é nossa. Ló tinha gado, muitos animais, e disse, o que eu preciso, eu achei. Tchau, Abraão. Vai viver a tua vidinha e eu vou viver a minha vida. Vai passar necessidade e eu vou viver muito bem. A terra, diz ali, Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Éden. Se no jardim do Éden tinha tudo que o homem precisava para viver, aonde Ló escolheu viver, tinha tudo que ele precisava. Não ia passar necessidade. Mas lembre-se, é do mundo. Lá no jardim, quando era o jardim, antes do pecado, era de Deus. O homem estava dentro da vontade de Deus. Mas quando ele escolheu pecar, ele saiu da vontade de Deus. Foi uma escolha que ele fez também. Mas é o local que era como o jardim. E Ló escolheu. Nós aprendemos com o pastor Wesley na escola bíblica dominical sobre os vícios, sobre os jogos de azar. Se o crente pode ou não pode apostar em loteria, bingo, essas coisas todas, né? O pastor destacou. O ambiente em si é que é o grande problema. Além de ser jogo de azar, o ambiente. Por quê? Porque lá vai ser oferecido não só jogo de azar, lá vai ser oferecido bebida, drogas, más companhias,
tudo aquilo que desvirtua, fazer a vontade de Deus. Mas é uma escolha que o crente tem que fazer, de ir nesses locais ou não ir nesses locais. A terra do Egito era atraente, comparado com qualquer coisa que tinha mais agradável não existia. Tudo era bonito. Lembre que o Egito sempre foi reconhecido pela sua arquitetura, as pirâmides, pela medicina, a forma de embalsamar os corpos. Sempre foi pelo rio Nilo, que banha todo aquele deserto, a parte desértica. Tudo maravilhoso. Igual ao Egito. Ele tinha também o que para oferecer? Deuses estranhos, religiões que eram contra Deus. Então, o mundo tem isso. Quando ele te oferece algo muito bom, ele tem uma contrapartida. E se tu não tiver cuidado, tu vai entrar de roldão nessa contrapartida. Vai passar a servir deuses estranhos, vai passar a ter vícios, vai passar a ter comportamentos que não são comportamentos de um bom testemunho, como falou o irmão na oração. E o crente precisa se preocupar. Ló nunca se preocupou com o seu testemunho. Por quê? Porque ele nunca buscou a Deus pedindo orientação. Precisamos buscar servir verdadeiramente dentro da vontade de Deus. E o mundo de hoje não é diferente daqueles tempos. Não é diferente daqueles tempos. Tudo vem daqueles tempos. Tudo vem passando de geração em geração. Eu tenho dinheiro, eu tenho tranquilidade, eu não preciso de Deus. Foi o que pensou Ló. É o que pensam muitas pessoas que, quando nós convidamos, não vêm para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quando nós entregamos um folheto, não querem receber. Por quê? Eu não preciso de Deus. Mas é uma escolha. Ló escolheu fora da vontade de Deus. Olhou e gostou do que viu. Cobiça em razão dos seus olhos. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Lucas 7:22, quando Estevão está relatando, antes de ser martirizado, relatando para os irmãos israelitas tudo o que aconteceu e fala sobre Moisés. Moisés foi instruído, ele foi desenvolvido dentro da cultura dos egípcios, mas nem por isso ele escolheu ser um egípcio. Ele não escolheu ser um mundano, ele escolheu ser um servo de Deus, mesmo tendo conhecimento. Então, se nós temos conhecimento, nós não podemos ter atitudes que não agradam a Deus. Ele era poderoso em palavras, e ele usou essas palavras para quê? Para mostrar o poder de Deus, mesmo sendo de língua pesada, para Faraó, rei do Egito. Ao invés de se aproveitar desse conhecimento. Nada havia no mundo antigo como o Egito. Nada há de tão maravilhoso como o mundo nos oferece hoje em dia. Mas nós precisamos ter o cuidado se isso vai cobrar de nós em algum momento da nossa vida. O mundo nos oferece coisas formidáveis. Tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós não vamos levar nada daquilo que o mundo nos oferece quando formos para a eternidade. O nosso testemunho, sim. Esse vai ficar. Esse vai transformar vidas. Esse vai impactar pessoas. E Ló não se preocupou com isso. Ló se preocupou com aquilo que seus olhos viram. Com aquilo que era formidável. A pessoa tem que escolher entre a vida e a morte, entre a direita e a esquerda, entre a porta larga e a porta estreita, entre Jesus Cristo e Satanás, entre o céu e o inferno. Se você não tem Jesus Cristo como Salvador nessa noite, precisa sair daqui com uma escolha. Não pode sair indiferente. Se você está nos ouvindo pela internet, não pode ficar indiferente. Precisa escolher. Por quê? Nós não sabemos quanto tempo viveremos. Mas um dia será cobrado de nós. Se o mundo está te dando aquilo que tu precisa hoje e é maravilhoso, um dia vai ser cobrado de ti. Escolha Jesus Cristo. Não haja como Ló agiu. Ló escolheu a terra do Egito, pois tinha tudo o que ele precisava. O suficiente para atender às suas necessidades. As pessoas têm feito dessa forma. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que não tem mais do que 50 pessoas nos cultos. Quando muitos 60. Porque é melhor servir o mundo do que servir a Deus, na concepção dessas pessoas. Escolha continuar adorando a Deus e não o mundo. Escolha fazer aquilo que realmente é eterno e não o que é momentâneo. Não o que os teus olhos acham que é o maior prazer para o momento.
O prazer traz AIDS, o prazer traz destruição de casamento, quando o relacionamento é fora do casamento. O prazer traz consequências ao nosso corpo, porque com a bebida, com a droga, porque um dia vai cobrar de nós esse troco. Mas é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu aqui na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Veja que o Egito, ele espiritualmente, né, representa o mundo. Representa o mundo. E esse mundo que crucificou o nosso Salvador. É claro, era um propósito de Deus? Era. Mas o mundo rejeitou o Salvador. O mundo não quis a mensagem que foi pregada. Assim como o mundo não quer a mensagem que nós pregamos hoje. Por quê? Porque o mundo é o Egito é o mundo. Espiritualmente estão mortos. E Ló fez uma escolha de habitar num local onde não havia espiritualidade, onde Deus não estava presente. Então, esse sistema do mundo é uma organização contra Deus. Tudo que nós mencionamos a favor do Evangelho, as pessoas são contrárias. Por quê? Porque o sistema organizado pelo mundo é contrário. Crucificou Jesus Cristo, né? Matou os apóstolos, tudo que era pregado para a salvação do mundo, o mundo rejeita, porque é uma conspiração. Conspiram contra o nosso testemunho. Não só o inimigo, mas o mundo em si conspira contra o nosso testemunho. Então, representa espiritualmente, o Egito representa o mundo. Jerusalém se chama Egito e Sodoma. Este mundo que as pessoas escolhem é o Egito. Para que buscar a Deus, se eu tenho o que eu preciso? Para que ser crente? Para debocharem de mim? Para me olharem atravessado, para eu perder o emprego? As pessoas preferem mais as coisas do mundo. Então fica claro que as pessoas rejeitam a Cristo porque o mundo está organizado para rejeitar. E elas se maravilham com o que o mundo oferece e é melhor do que Deus. E nós aqui não pregamos prosperidade, não pregamos crescimento material. Isso não agrada as pessoas que muitas vezes chegam para ouvir. E elas, assim como chegaram, saem sem uma vida transformada. Por quê? Porque elas não vêm buscar a Deus, elas vêm buscar as benécias de Deus. Por quê? Porque o mundo está acostumado a oferecer isso. O mundo está acostumado a oferecer a benécia para as pessoas. Então Cristo só passa pela vida das pessoas quando aperta a situação, ou quando chega um problema de saúde, ou quando chega um problema de relacionamento. Nós tivemos exemplos aqui, quantos casais tiveram problema de relacionamento, chegaram na igreja, resolveram o seu problema, eu não preciso mais de Deus. Ah, ora por mim, pastor, eu estou com um problema de saúde. Oramos, Deus abençoou, a pessoa melhorou, não é o nosso projeto de pregação, mas temos o culto de oração para isso. A pessoa melhorou, a pessoa sumiu, não está mais aí. Quantos e quantos, eu estou há 14 anos aqui, pelo menos umas 2 mãos cheias, eu vi de pessoas que chegaram aqui buscando alguma coisa, quando conseguiram, para que Deus? Eu não preciso mais, eu tenho tudo que eu quero. Escolhe. Mas Deus permite dessa forma. Um dia vai ser cobrado. Na escolha, como eu tenho escolhido? Tenho escolhido a vontade de Deus? Ou como Davi, às vezes escolho situações que não é a vontade de Deus e sofro consequências? Como irei definir meu destino se você não tem Jesus Cristo como Salvador? Vai rejeitar, continuar rejeitando, ou vai aceitar Jesus Cristo como Salvador? Qual o rumo que tu quer dar à tua vida? Precisa sair dessa noite aqui com essa ideia. Eu quero ser um servo de Deus fiel. Quero ser mais útil para a obra do Senhor. Eu quero escolher servir ao Senhor. Porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser seu filho em Cristo Jesus. E eu quero escolher trabalhar para o meu Senhor. E se você não tem Jesus Cristo, eu quero escolher a vida e não a condenação. É uma decisão. E essa noite vai ser dada a oportunidade. Como tu vai escolher? Segundo conflito de Ló. Afligindo a sua alma. Versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Habitou Abraão na terra de Canaã,
E Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina e partiu Ló para o oriente. E olha só, apartaram-se um do outro. Acabou aqui uma amizade, acabou aqui um relacionamento. Acabou aqui uma comunhão de primos. Era primos? Não, tio, né? Tio. Acabou aqui uma comunhão de tio com sobrinho. Por quê? Porque uma parte escolheu de forma egoísta, afligiu a sua alma, acabou com o relacionamento. E a palavra de Deus diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma. E diz ali que esses homens de Sodoma, no versículo 13, eram grandes pecadores. Por que Deus botou na palavra grandes pecadores? Porque pecado é tudo igual para Deus. Mas ele frisa aqui grandes pecadores. Sodomita, do hebraico Kadesh, separado, santo, dedicado, que foi consagrado. Mas para aí tem alguma coisa errada. Quando a palavra de Deus se refere a Sodoma, Gomorra, se refere de forma pecaminosa, grandes pecadores. Mas como é que tu está dizendo aqui que ele é consagrado, que ele é separado? Só que esses homens, eles se separaram para fazer o mal, para usar a perversão sexual contra a vontade de Deus. Por isso que o pecado deles era tão grande. O pastor estava falando, hoje de manhã, falou na semana passada, quando encerrou sobre o homossexualismo. E sodomita é homossexualismo. Quer dizer, há pecado mais grave do que tu transformar a criação de Deus, aquilo que Deus fez perfeito, e tu agredir a Deus com isso. Há pecado maior que isso. Por isso que eram grandes pecadores. Eles se consagraram a fazer esse mal. Tinham prazer em fazer isso. Se dedicavam a vida para fazer isso. Contra Deus. E a palavra de Deus diz que Ló, quando escolheu a campina, porque os seus olhos viram que ele tinha tudo o que precisava, ele estendeu as suas tendas, quer dizer, a sua moradia foi chegando perto dessa perversidade. Ele passou a afligir a sua alma. Ao invés de se afastar disso, ele se aproximou mais do pecado. Fora o pecado de ter escolhido um caminho fora da vontade de Deus. Então, quando nós escolhemos caminhos fora da vontade de Deus, as consequências, elas vêm junto, como estamos vendo aqui. Consagrados ao pecado, sodomitas se separaram para pecar. Nós somos consagrados para servir a Deus. Somos consagrados para fazer a vontade de Deus. Sodomita é o contrário. Mas ele é consagrado da mesma forma para o mal. Se dedicavam a viver no pecado de maneira mais baixa possível. Agora vamos lá para o capítulo 19. Capítulo 19. Antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, os dois anjos vieram à casa de Ló e disseram: quem é que está na tua casa? E ele disse: não, está aqui a minha mulher, eu e os meus futuros genros. Então, vamos sair daqui ligeiro, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Vamos embora, porque vai. E aí o que aconteceu? Esses homens de Sodoma, até onde ele estendeu as tendas, chegaram, cercaram a casa de Ló e disseram para Ló: Ló, nós queremos que tu deixe esses homens, os anjos de Deus, deixe esses homens sair, porque nós queremos ter relações sexuais com esses homens. Perversão daquilo que Deus fez natural entre homem e uma mulher. Versículo 7 e 8. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Olha só, ele está chamando aquele pessoal de Sodoma como seus irmãos. E o irmão dele, ele abandonou, separou-se do irmão dele, que era Abraão. E aqui está chamando de irmãos. Eis que aqui eu tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei e farei delas como for agradável aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens nenhum mal, porque vieram à minha sombra. Versículo 1 ali do capítulo 19 diz que aqueles anjos vieram a Sodoma à tarde e assentaram-se à porta
de Sodoma, vendo Ló, né, levantou-se o seu rosto e inclinou-se com o rosto à terra. Então os anjos entraram, quando entraram na casa de Ló, aqueles homens perversos viram, e aí eles fizeram, não, dá para cá esses homens. E olha só a loucura do homem Ló. Ele disse, não, porque naquela época, quando uma pessoa se alojava na tua casa, era teu convidado, ele era teu protegido, tu não podia deixar acontecer mal nenhum. E olha só o que Ló diz, não, para eu aqui, eu tenho 2 filhas virgens, usem elas como vocês bem entender, mas não toquem nesses homens. Mas eles disseram, não, traz eles para fora, porque eles não tinham o costume de ter relação com mulheres, e sim com homens, porque era tamanho grande o pecado desses homens, pervertidos pelo mal, para não fazer o que agradava a Deus. Foi aí que Ló se meteu, foi aí que Ló passou a afligir a sua alma, ao ponto de oferecer o que ele tinha de mais precioso, que eram as suas filhas, virgens, para dar para esses homens. Eu tenho lido a Bíblia em russo, ouvindo e lendo, parte às vezes em português e as outras partes em próprio russo. Irmãos, eu nunca tinha visto isso. O narrador da palavra de Deus em russo, quando ele chega nessa passagem aqui, ele pula os versículos e diz, olha, eu não vou ler isso, sabe por quê? Ele não suporta ver aquilo, tamanho pecado que era. O pecado de Davi, ele passa por cima, ele não lê, porque é muita perversão da parte do homem. Ele se sente envergonhado, ele diz isso. Mas se Deus escreveu, nós temos que abordar. Eu sou contrário ao que ele faz, porque é para nosso alerta, é para nosso ensinamento. Mas ele não fala. Esse versículo aqui ele pula, e ele diz o porquê que ele pula. Ele diz, aqui está contado isso, e eu vou pular e vou para tal versículo. E ele segue a leitura dele. Mas para esses homens aqui era tão natural, porque era a forma de vida deles, e Ló se aproximou dessa forma de vida. Quantas vezes nós temos atitudes assim na nossa vida cristã? Nos comportamos como um incrédulo, ao invés de nos comportarmos como um crente. E aí nosso testemunho vai por água abaixo. Porque aproximou tanto do mundo que ele já estava dentro de Sodoma e Gomorra. Ló oferece o que tinha de mais precioso. O apóstolo Paulo se refere sobre Sodoma e Gomorra, não dizendo, mas ele diz lá em Romanos 1, 26 e 27, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Paulo chama de paixões infames esse tipo de atitude. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. O apóstolo Paulo aqui está se referindo sobre esse comportamento. E Ló se aproximou disso. O coração mais miserável, irmãos, não é um coração do incrédulo, como desses homens pervertidos aqui. O coração mais miserável é um coração como o coração de Ló, como o meu coração, quando eu escolho estender as minhas tendas até o mundo. Ao invés de me separar com as minhas atitudes, eu busco ser igual às pessoas. Esse é o coração que realmente não agrada a Deus. É um coração miserável de um crente que vive fora da vontade de Deus. Aflige a sua alma sem necessidade. Por quê? Porque sabe como escolher. Basta ver na palavra do Senhor. Mas prefere escolher o mundo. Por quê? Porque é formidável. Aos meus olhos. É o que eu preciso para o momento. Mas vai cobrar. O crente que está congregando numa igreja local, ele precisa ter a paz necessária. E a palavra de Deus dá a paz necessária, para que ele possa viver conforme Deus manda, e não conforme o mundo, não conforme o Egito. Consagrar a sua vida, porque ele é separado, ele é santo. Verdadeiramente, Senhor, eu saio daqui hoje com o voto de ser cada vez mais santo, depois do que eu tenho escutado, depois do que a cada dia que eu venho aqui e vejo a tua santidade pregada, manifesta através do pregador, através da tua palavra. Eu tenho que sair daqui envergonhado da forma como eu tenho vivido, porque não agrada a Deus.
Quantos de nós não nos incomodamos com incrédulos? Os incrédulos estão diariamente nos incomodando, mas nós precisamos mostrar a luz do Evangelho a eles. Não podemos afligir as nossas almas, mesmo que eles queiram conspirar. Nós precisamos mostrar a luz do Evangelho, mostrar que eles espiritualmente estão mortos, que eles precisam de Jesus Cristo. Ló chegou tão perto de Sodoma, e quando ele viu, ele estava morando lá, e ele não podia ter testemunho para aqueles homens. Então, quando ele falou, olha, não toquem nesses homens, se ele tivesse um testemunho de vida, aqueles homens nem teriam chego na casa dele, nem teriam se aproximado dele. E ele ainda oferece as filhas. Não tinha testemunho de vida. Chegou tão perto, tamanho era o envolvimento. Versículo 1 diz, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto. Inclinou-se com o rosto. Versículo 9, eles, porém, disseram, saí daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio até aqui habitar e queria ser juiz de tudo isso? Então, quando nós lemos na palavra de Deus que ele estava à porta da cidade, e aqui dizem que é esse homem ser juiz, ele já estava julgando o povo de Sodoma e Gomorra, tão perto que ele chegou, porque ele estava como um juiz de Sodoma e Gomorra. Só que ele não estava julgando conforme os padrões de Deus, estava julgando conforme os padrões do mundo. Por quê? Porque ele vivia conforme os padrões do mundo. Se pegar lá em, acho que 1 Samuel 4, Eli, quando recebe a notícia de que a arca havia sido tomada e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, haviam morrido, ele estava sentado na cadeira, juiz, ele caiu para trás e morreu. Julgava. Então, era a mesma condição aqui. Quer esse homem ser juiz? Ele estava envolvido tão grandemente com o pecado desse povo. Como é que ele ia julgar? Jogaram na cara. Se é para ser crente que nem o Davi e viver do jeito que ele vive, eu prefiro ir para o inferno. Já ouviu isso? Já ouviu? Se não ouviu, cuida como está a minha vida, como está a tua vida, para que nós não levemos pessoas para o inferno. Por causa do nosso comportamento como o de Ló aqui, ao invés de transformar as pessoas, com seu testemunho, estava sendo um tropeço para as pessoas. Eu já ouvi muito, quando eu fui testemunhar, se é para ser que nem o fulaninho lá, eu prefiro não ser crente. Péssimo testemunho. Quer me julgar e está fazendo pior do que eu faço? Afligiu a sua alma ao ponto desses homens desbancá-lo, desses homens maus, dar moral contra ele. Eles, ao invés dele dar moral, ele recebeu moral contra esses homens. Quem tu é? Quem tu pensa que tu é para me dar moral? Então, irmãos, nós precisamos nos cuidar para não nos envolvermos com incrédulos. Não estou falando aqui, nós precisamos conversar com incrédulo no nosso trabalho, no nosso serviço, na faculdade, fazer trabalho em grupo com incrédulos, participar junto, mas envolver aqui no sentido de ter comunhão íntima, como nós temos aqui a comunhão. Porque é muito fácil ter comunhão íntima com crentes aqui. Mas com incrédulos nós não podemos ter uma comunhão íntima como nós temos que ter um testemunho que mostre que nós somos realmente santos, separados dessas coisas desse mundo. Mas não podemos nos envolver, porque senão nossa alma será afligida como foi afligida a alma de Ló. Então vimos primeiro a alma de Ló afligida na escolha, os conflitos de Ló na escolha e também afligindo a sua alma. E por último, rapidamente quero só destacar o que afligiu a sua família. Os conflitos de Ló trouxeram consequências muito graves para a família de Ló. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. Por quê? Porque no versículo 13, vamos destruir este lugar, os anjos haviam dito.
E aí ele vai lá e conta para os seus genros. Ó, genros, pega minhas filhas e vamos embora. E aí, como é que vão acreditar num homem que não tem testemunho? Debocharam dele. Tu tá louco? Tu tá brincando comigo? Quem vai destruir isso aqui? Isso aqui é um paraíso. Nós vivemos aqui, como é que vai ser destruído? Se isso aqui fosse tão ruim, nós não moraríamos aqui. Foi zombado por seus genros. Ao invés dos genros crerem naquilo que ele está dizendo, vamos sair daqui porque Deus vai liquidar essa cidade aqui. E quem estiver aqui vai morrer. Vamos junto. Vocês são os meus futuros genros, vocês amam as minhas filhas, eu amo vocês, vamos sair daqui. Os genros não aceitaram o convite dele, porque tiveram ele como zombador. Fazendo gracinha comigo. Quem vai destruir isso aqui? Não tinha um testemunho. Não tinha um testemunho de vida. Os anjos falaram, mas não aconteceu nada em relação aos genros. A escolha errada, o relacionamento errado, a família debochando dele através do genro. Ló testemunhou sobre Deus só da boca, não tinha uma vida que pudesse confirmar o seu testemunho. Como está a minha vida, como está a tua vida? Ela confirma o testemunho que nós falamos, a nossa palavra? Se nós disséssemos para os nossos filhos em casa, vamos filho, vamos filha, vamos mulher, vamos embora porque esse prédio aqui vai cair. Será que eles creriam em nós? Porque Deus vai destruir esse prédio aqui? Porque aqui só mora pessoas que desagradam a Deus? Será que eles creriam? Será que eles dariam a mão e sairiam conosco? Por causa da nossa vida, do nosso testemunho? Eu sou crente, eu preciso falar das coisas de Deus. Eu não posso ser um chato, mas em algum momento, em alguma circunstância, me relacionando com pessoas do mundo, eu preciso mostrar que eu sou transformado pelo sangue de Cristo. Eu não posso manter isso longe das pessoas. Eu não posso guardar isso a 7 chaves. Eu preciso demonstrar com a minha vida. Para que quando eu falar sobre céu e inferno, a pessoa pode dizer, não, realmente eu tenho que ouvir esse cara aí. Porque o que ele está falando, eu tenho que pensar. Pelo menos pensar, se eu não quero aplicar uma outra história. Mas eu tenho que pensar para a minha vida. Porque o que ele está falando é muito sério. Está falando de eternidade. Está falando de céu, inferno, vida, morte. E é eterno. Zombador foi aos olhos de seus genros um homem que não tinha testemunho. Lá em Juízes 16:25, sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram estar de pé entre 2 colunas. Aqui Sansão preso pelos filisteus, derrotado pelos filisteus, porque aqui ele já tinha perdido os seus 2 olhos. Por quê? Por que Sansão foi derrotado? Sendo escolhido do ventre da mãe, um nazireu, certo? Nazireu do ventre da mãe, separado, mas por que ele está sendo chacota? Por que está sendo debochado agora? Um homem que já havia matado mais de 1000 com uma queixada de jumento, agora aqui sendo debochado. Por quê? Se envolveu com o mundo. Se envolveu primeiro com uma mulher filisteia, ele casou com uma mulher do mundo. Depois perdeu aquela mulher por causa do enigma, não é fator da mensagem, mas depois arrumou outra mulher, uma prostituta, e depois arrumou Dalila, que o ludibriou e descobriu o porquê que ele era tão forte. Envolveu-se com o mundo, aproximou-se tanto do mundo, que tudo que o mundo ofereceu para ele era melhor do que Deus me oferecia. Mas ele era separado de Deus para servir a Deus. Mas o mundo transformou a mente e o coração desse homem. Como transforma o meu, como transforma o teu, se nós não tivermos cuidado. Então isso é escrito para nos alertar. Não é para tripudiar em cima desses personagens bíblicos aqui, mas se Deus registrou é para nos servir de alerta, porque nós somos tão pecadores e fracos como eles. E eles são muito mais importantes, porque foram escolhidos por Deus para fazer. E Deus registrou aqui aquilo que eles fizeram. Claro que Deus está registrando aquilo que nós fazemos lá no seu livro. Mas serve para as pessoas, tanto para bem como para mal, um alerta. Então,
quando for fazer escolha, precisa fazer uma escolha que seja dentro da vontade de Deus, senão as pessoas vão brincar contigo. Eu conheci lá na outra igreja, da convenção que eu frequentava, uma menina que se apaixonou por um rapaz do mundo. E ele veio para a igreja, ela trouxe ele para a igreja. Casou com ele. Tirou a virgindade da menina, largou só porque ele queria brincar, tirar a virgindade da menina. Não estava interessado em Deus. Queria usar, queria tripudiar. Mas quem é culpado? O cara que fez isso com ela ou ela? São conflitos, mas nós temos que escolher. E afligir a nossa alma e atingir, no caso, a nossa família. Então não permita que o diabo tire sarro da tua cara, da minha cara. Não deixe o diabo nos fazer de bobo, porque nós temos a palavra de Deus que nos orienta de como nós devemos proceder de forma a agradar ao nosso Deus. E viver de uma forma separada, narizeu. Porque nós somos santos, somos separados no momento que recebemos Jesus Cristo como Salvador. Se é para ser crente, seja crente. Demonstre ser crente através do teu testemunho, do meu testemunho. Deus irá tratar conosco pela nossa fidelidade e pela nossa infidelidade. O pastor Daniel já pregou sobre isso. Iremos comparecer para prestar conta disso. Cabe a nós, nesses conflitos, escolhermos. E não terá desculpa. Ninguém vai poder dizer assim, mas foi fulano que me enganou. Mas... Não. Para Deus não vai ter. Porque Deus sonda o coração, Deus sabe a intenção do coração no momento que nós fazemos as escolhas e se buscamos a sua presença. Os genros zombaram dele. Então esse foi o primeiro problema em relação à forma como a sua família foi atingida. Versículos 15 e 16. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das 2 filhas. Veja que os genros já não estão mais aqui, porque estavam não acreditando no que dizia. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-lhe e puseram fora da cidade. Então, recomendação dos anjos. Vamos embora. Vamos sair daqui. Versículo 17, outra recomendação. E aconteceu que, tirando fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, vai para o monte e não olha para trás. E aí o que aconteceu? Versículo 22. Apressa-te, escapa para ali, porque não poderei fazer nada enquanto não estiveres chegado lá. Por isso se chamou aquela cidade Zoar. Ló saiu apressadamente, mas olha o que aconteceu com a mulher dele. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Perdeu a comunhão com Abraão, perdeu a comunhão com os genros e agora perdeu a mulher. A mulher olhou para trás, não olha para trás. Olhou para trás e virou numa estátua de sal. Então, se nós pegarmos o capítulo 18, quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão diz, como é que tu vai destruir, Deus? Lá tem muito justo. E aí ele começa a interpelar com Deus, mas se tu encontrar lá 50 justos, tu vai destruir a cidade por amor desses 50 justos? E Deus disse, não, por amor deles eu não vou destruir. Aí baixou para 45, baixou para 30, baixou para 20 e chegou a 10. E agora nós estamos vendo aqui que Deus disse, não, se lá eu encontrar 10 justos, eu não vou destruir Sodoma. Quantos justos tinha em Sodoma e Gomorra? 4, sendo que um virou estátua de sal. Ficaram só 3 justos aos olhos de Deus. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque aos olhos de Deus, somente escapou Ló, a sua mulher, que depois pereceu no caminho, e as 2 filhas. O resto era tudo perverso. E era essa a companhia que Ló tinha para a sua vida. Vivia no meio da perversidade. Perdeu a mulher, perdeu os genros. E aí, por último, versículos 36 e 37. E conceberam as 2 filhas de Ló,
de seu pai. E a primeira deu à luz a um filho e chamou Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Por que que Ló, eu não vou ler os versículos, vou fazer que nem o russo lá, vou pular os versículos, acho que é 31 até o 35, onde a primogênita dá primeiro vinho e Ló se embriaga, depois vem a outra, segunda e dá, que nem o russo, não vou falar sobre isso. Mas as duas filhas conceberam, por quê? Porque Deus mandou Ló, primeiro, quando tu sair, não olha para trás. Perdeu a mulher porque olhou para trás. Vai lá para o monte, mas ele não quis ir para o monte. Ele disse, não, deixa eu ficar aqui nessa caverna. Lá é muito longe. Mas eu não posso escapar para o monte, versículo 19. Para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aqui uma cidade perto, para fugir para lá. E é pequena, ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. Quer dizer, outra decisão errada. Deus mandou ele ir para o monte, ele ficou numa cidade, porque ele não se afastou do mundo, irmãos. Ele ficou perto do mundo, ele ficou perto de Sodoma e Gomorra. Por isso que as suas duas filhas o seduziram e elas conceberam do seu pai. Porque o mundo não saiu da família desse homem. Era crente, era salvo, sim, mas vivia conforme os cursos do mundo, como muitas vezes nós vivemos. Não vamos perder a salvação, mas vamos perder as bênçãos de Deus para a nossa vida, por termos atitudes que não agradam a Deus. Deus nos diz, apartai-vos, e nós ficamos perto do pecado. Deus diz, vai para longe, e nós ficamos do lado, confiando na nossa carne de que nós vamos ter poder para vencer o mal. Mentira! Nós somos incapazes. Ah, mas eu tenho o Espírito de Deus, eu sou espiritualmente forte. Conversa fiada. Precisa depender de Deus. E se Deus diz, aparta-te, vai para aquele lugar, e não aonde tu quer ficar. Então nós vemos aqui Jó fechando seus conflitos. Os genros não o ouviram, debocharam dele. Perdeu a mulher, porque olhou para o mundo. A mulher olhou para trás, ela olhou para o mundo. E as filhas o embebedaram e conceberam do próprio pai. Por quê? Porque levaram o mundo para onde foram. Ficaram tão dentro do mundo que levaram o mundo. Aqueles costumes não eram costumes de crente. Por quê? Porque elas viam isso lá onde viviam. Afora o homossexualismo, essa história de eu andar com quem pode. Ah, vou ficar essa noite com quem eu quero. Isso é coisa do mundo. Conceberam do seu próprio pai. Olha, vamos embebedar ele, é tão natural, pelo menos vamos preservar. Olha só o motivo, vamos preservar a descendência de nosso pai. Mas será que o pai era incapaz de ter uma outra mulher depois? Ou elas arrumarem outros maridos decentes? Estavam tão envolvidas com o mundo que perderam o senso de orientação para suas vidas. Tudo por levantar os olhos, versículo 10 lá do capítulo 13, e ver a maravilha que era a campina regada. Aqui eu tenho o que eu preciso. O mundo oferece isso, irmão. A liderança é uma questão séria na família. A tragédia de uma família por não ter um líder com os propósitos no coração, que são os propósitos de Deus. Foi o caso de Ló. Os propósitos de Ló eram o que os olhos viam, e não o que Deus queria. Apesar de ter tido o testemunho do tio, ele não seguiu os passos do tio. E se nós vermos a história de Israel, amonitas, que são as descendências, e moabitas foram os maiores inimigos dos israelitas. Concebido de um meio-irmão, de Abraão. Os grandes inimigos de Israel. Tudo por causa esses conflitos mal administrados. Ló, então,
olhando para as coisas do mundo. Talvez a mulher dele também, quando voltou e olhou para trás, tenha olhado, mas olha só, eu tinha aquelas companheiras lá, vou ter que deixar aquelas companheiras, eu vou ter que deixar tudo que eu tinha de bom lá naquela... Ela olhou e virou estátua de sal. Nós não podemos olhar para o mundo, irmãos. Nós somos salvos em Cristo, nós não podemos nem olhar para Cristo, seguir para frente. É para lá que nós estamos indo. O mundo fica para trás. Porque nós não vamos levar nada deste mundo. Ló perdeu a esposa, as filhas, genros, tudo que possuía. Principalmente perdeu a dignidade. E um homem sem dignidade é um lixo. Quanto mais um crente sem dignidade. As pessoas caçoando, debochando, por quê? Porque não veem no que eu falo, com que eu faço uma conduta digna de um servo de Deus. Eu vou lá para aquela caverna, deixa eu ficar aqui é mais perto. Cuidado. Afasta-te. Então começou com a escolha errada, brigando lá no início com os pastores de ovelhas, e foi levando só decisões erradas na vida desse homem chamado Ló. Tudo porque escolheu o mundo e não escolheu servir a Deus. Não perdeu a salvação, irmãos. Não perdeu a salvação. Pedro fala, em 2 Pedro, que Deus livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, porém, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as obras injustas que aqueles homens faziam. Não perdeu a salvação. O crente não perde a salvação. No momento que professou Jesus Cristo como Salvador, mesmo que volte ao mundo, não vai perder a salvação. Mas vai perder o testemunho. Vai perder a dignidade. Vai perder a oportunidade de levar outras pessoas a conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Conflito. Estamos diante de um conflito. Nós, como crentes, manter a decisão de ficar firme no caminho do Senhor. Abandonar tudo que se identifica com o mundo, o Egito. Completamente. Não deixar nenhum resquício que possa invadir a nossa vida. Pois nós escolhemos Jesus Cristo. Ninguém nos obrigou. Nós escolhemos o Filho de Deus para ser o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Salvador, Ele deve ser o nosso Senhor. Aquele que está aqui sem Jesus Cristo, ou nos ouve e não tem Jesus Cristo como Salvador, ainda está vivendo nesse mundo. Apegado a esses prazeres que nós falamos, são momentâneos, são bons, mas são momentâneos. As facilidades, as oportunidades que o mundo nos oferece. O conflito é, escolha continuar na condição que está, longe de Deus, indo para uma eternidade longe de Deus, ou escolha Jesus Cristo como seu Salvador. Escutou o que foi dito a respeito de Ló. Tudo que aconteceu na vida dele não é indiferente para a vida daquele que não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Vai afetar sua vida em algum momento. Escolha o lado de Deus. Escolha a comunhão verdadeira. E escolha fazer aquilo que agrada a Deus. Nós, como crentes, o mundo pressiona. Ele causa, muitas vezes, nos sufoca de uma forma com que nós somos atraídos a escolher o que não agrada a Deus. Mas que nós possamos ter cuidado de olhar para a palavra do Senhor e estender o nosso relacionamento com o pastor Daniel, com o Jason, com a irmã Fernanda, com pessoas que não são do mundo, com pessoas que são servos de Deus, porque elas é que nos podem nos ajudar no momento que nós tivermos conflitos. Qualquer um dos irmãos em Cristo deve ser o nosso auxílio no momento do conflito, e não a pessoa que está no mundo. Por quê? Porque ela não vai ter a palavra de Deus para nos orientar. Porque quando nós estamos muitas vezes em conflito, nós perdemos as estribeiras muitas vezes. E nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar e não nos afundar mais. O mundo vai querer nos afundar. Como disse, não vai perder a salvação, mas vai perder a comunhão, vai perder as bênçãos do Senhor. Que nós possamos ter esse cuidado como crentes.
E mais uma vez, para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, deixe de contemplar o que o mundo está te oferecendo. Contemple a palavra do Senhor. E o convite é: receba Jesus Cristo. Escolha como escolheu Abraão, né? Seguiu o caminho que agradou a Deus. E ele foi uma grande nação, que é a nação de Israel, porque confiou naquilo que Deus propôs na sua palavra. Nós temos a palavra de Deus. Tudo que Deus nos propõe, basta nós crermos, fazermos, aplicarmos na nossa vida para que Deus possa receber honra e glória. Aceite Jesus Cristo como Salvador se ainda não aceitou. Que Deus possa nos abençoar e nos usar nessa semana. Nos procure depois, pessoalmente, se você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, para que a gente possa te mostrar na palavra de Deus como fazer a decisão. E nós, como crentes, durante a oração, que nós possamos pedir o auxílio de Deus, para que a nossa vida possa ser uma vida que mais agrade a Deus do que a nossa.